O custo de alugar versus comprar uma casa surge o tempo todo na nossa cabeça. Qual que é a melhor opção? Com o aluguel, bem, o custo total é apenas a quantia do aluguel que você vai pagar no ano todo e que vai para o dono do imóvel. Por exemplo, se você paga R$2.000 por mês de aluguel, você vai ter um custo ali em R$24.000 por ano. Porém, é um custo que você nunca mais vai ver de novo. Já o custo total de possuir uma casa pode incluir pagamento ali de financiamento, juros, empréstimos ali e custos diversos de manutenção por ano, além do imposto anual, que é o IPTU. Então, para a gente fazer uma comparação justa, a gente precisa descobrir quanto dinheiro nunca vai ser necessário, a gente vai precisar descobrir quanto dinheiro nunca será recuperado em ambos os cenários. Essa abordagem original e única foi apresentada pela primeira vez por Ben Felix e por um outro youtuber gringo também, que eu vou deixar ali os 2 vídeos que eu me inspirei para fazer esse vídeo aqui lá na descrição, beleza? Isso tudo porque passou-se mais de 5 anos desses vídeos e hoje em dia os custos para você financiar, os juros estão muito mais altos do que aquela época e é por isso que a gente vai estar refazendo aqui os cálculos e tudo mais. Eu vou te mostrar a melhor plataforma para comprar criptomoedas e ganhar dinheiro com elas que existe. Essa é a BingX, patrocinadora oficial aí do Chelsea. Você pode negociar criptomoedas, comprar criptomoedas e ainda assim tá fazendo copy trading, modalidade onde você copia os traders de outros traders mais experientes e consegue até rentabilidades mais de 920% em 30 dias, tá, pessoal? Eu tô utilizando aqui para realmente fazer minhas operações de criptomoeda, uma das melhores plataformas que existe por aí e se você quiser entrar também, é uma plataforma comum como a Binance, link aqui tá na descrição. Bora pro vídeo. Bem, a questão principal que a gente está tentando resolver é o custo do imóvel, porque a gente precisa transformar ele numa base mensal para que a gente possa comparar com os custos de aluguel, descobrir qual é a melhor opção para a gente tomar. Teoricamente, se o nosso custo mensal do imóvel for mais barato do que alugar uma casa comparável, então provavelmente a gente deveria comprar em vez de alugar. E o oposto também é verdadeiro. Se os custos mensais de aluguel forem menores, a gente também deveria ali alugar. Agora, o Ben, que criou esse método de cálculo, afirma que existem 3 componentes para propriedade própria, para casa própria e para a gente descobrir todo esse cálculo de custo mensal, qual vai incluir os impostos, o que é o IPTU, custo de manutenção e também o pagamento do financiamento ali, porque a gente está considerando que a gente vai financiar uma casa. O pagamento do financiamento vai ser dividido em 2 componentes diferentes, qual a gente vai discutir detalhadamente hoje, tá? No entanto, todos esses custos estão associados à casa própria. Quem é um locatário não vai enfrentar. Primeiro, a gente precisa falar sobre os impostos sobre a propriedade. Impostos sobre a casa, ou apartamento, vão ocorrer em qualquer propriedade que você tem. E no caso, isso significa que se você tem essa propriedade, você deve uma certa porcentagem do governo no final de cada ano. E a gente vai abordar aqui um número de 1,11% para usar como exemplo de imposto sobre a propriedade, tá, pessoal? De IPTU ali. E a gente vai usar também um exemplo de uma casa de R$500 mil pro vídeo de hoje. Em uma casa dessas, você vai pagar R$5.500 em impostos sobre a propriedade no ano, que dá 1,11%. E esses são os custos também que você nunca verá novamente tendo sua casa, tá? O próximo custo que a gente vai ter aqui é a manutenção da casa, no qual especialistas sugerem que vá de 1 a 2% do valor da propriedade por ano também. A menos que sua casa, talvez que você vai comprar, seja mais antiga e você ache ali que você tem que estar sempre precisando de reparos, que é, por exemplo, encanamento antigo, coisas antigas na sua casa. Aí essa taxa realmente é um pouco maior. Para simplificar, a gente vai usar 1% nos cálculos de hoje, então o nosso custo de manutenção por uma casa de R$500 mil vai ser também R$5.000 por ano. Beleza, até esse ponto já calculamos os impostos e também os custos de manutenção, que serão custos que a gente nunca mais vai recuperar. E bem, isso corresponde a cerca de 2,11% por ano sobre o valor da nossa casa, certo? Agora em seguida, na próxima etapa, a gente vai calcular o custo do financiamento, o que Ben chama de custo de capital. Significa que o nosso dinheiro está realmente custando para investir ele nessa casa, que são os juros aí. E a gente vai considerar também um pagamento inicial de 20%. Significa que você vai financiar ou fazer um empréstimo ali de 80% do valor da casa e vai dar uma entrada de 20%. Usando números simples novamente, se a casa custa R$500 mil, isso significa que a gente vai fazer um pagamento inicial de 20%, que é R$100 mil, e depois vai financiar o restante, que é os R$400 mil ali. Provavelmente ao longo de 10 a 30 anos, que é o tipo mais comum ali de financiamento. Então tem 2 partes móveis aqui.
Primeiro que é o custo do pagamento inicial, bem como que o empréstimo nos custa, tá? Que é o custo da dívida ali do financiamento, e que as pessoas costumam chamar também de custo de oportunidade para o seu dinheiro, tá? Porque quando você coloca, por exemplo, 100 mil reais de entrada, significa que você não está investindo esses 100 mil reais no mercado de ações, por exemplo, ali na Ibovespa, ou em algum fundo de renda fixa para ganhar mais dinheiro, que é realmente uma preocupação válida, né? E a gente vai precisar descobrir qual é esse custo de oportunidade. A oportunidade, a gente está tirando 100 mil do nosso bolso e deixar esses 100 mil investidos. Então, de acordo com os dados, né, a Ibovespa retornou 22% ao ano ali em 2023. Já os imóveis residenciais subiram 12,28% em 2023. Então, se a gente tivesse colocado, né, considerando 2023, 100 mil reais em ações, a gente teria um retorno de 22%, em média, tá, pessoal? Utilizando aqui um cenário hipotético. Eu sei que pode ter gente que vai vir aqui nos comentários, mas nunca é certo, né, ano por ano. Mas a média é essa. Então, a gente vai considerar a média, porque se a gente tivesse colocado 100 mil reais em imóveis, a gente teria ficado ali 12%. Isso significa que a diferença entre os dois, 22% para 12%, é 10%, tá? Então, o nosso custo de oportunidade aqui de tirar 100 mil reais do bolso, no caso, são 100 mil reais que poderiam estar rendendo 10% a mais por ano se a gente tivesse investido ele em ações. Lembrando que é uma cena hipotética, tá, pessoal? E esse é o dinheiro que você poderia estar ganhando se não tivesse investido nessa casa. E se você não tiver no Brasil, você pode simplesmente pesquisar no Google aí quais são os retornos imobiliários globais, ou talvez até do seu próprio país ali, e comparar com a Ibovespa, SP 500, CDI ou qualquer índice de mercado de ações que você queira acabar investindo ali, né? Ou qualquer outro índice. O bom aqui é descobrir que as ações tendem a superar os imóveis, ou talvez ali até alguma renda fixa, ali, alguma carteira de investimento que você possa fazer. Agora, a segunda parte dessa equação do custo do capital, custo de oportunidade, é que os pagamentos do juro também vão te custar, tá? Que é o custo de dívida. Então agora, apenas para simplificar os cálculos, a gente vai assumir que sejam ali 28 mil reais por ano. A gente vai usar esse método direto do saldo do empréstimo multiplicado pela taxa de juros por ano. Isso, no caso, dá uma margem conservadora para a gente ver que tipo de casa a gente pode pegar, quais custos a gente não vai recuperar. Então, se você ainda está acompanhando, da onde que saíram esses 28 mil? Ele é o custo do capital, né, o custo de oportunidade do pagamento inicial, que descobrimos ser de 10% de 100 mil reais, ou seja, 10 mil reais, mais os 28 mil reais pagamento de juro por ano, tá? Esses 28 mil aí são os juros do ano ali que a gente está considerando aqui. No caso, a gente pagaria ali 38 mil reais por ano, que são custos que não voltariam mais para nós, né? Botando ali, pelo valor da casa, de 500 mil reais, daria 7%. No caso, se a gente dividir 38 mil reais pelos 500 mil que é da casa ali, dariam 7% para nós. Agora que a gente já tem todos esses números, a gente vai somar esses três, que é os custos de imposto, que é o IPTU, custo de manutenção e esse custo dos juros ali, sobre que a gente pagaria na casa, que são os 38 mil que a gente considerou os 28 mil de juro no ano. E agora a gente vai chegar numa regra bem simples. Eu espero que essa fórmula que eu acabei de falar seja aparecendo aí na tela, né? Que é, portanto, o IPTU, que é 1,11%, mais o custo de manutenção, que é 1%, mais o custo de capital, que é 7%, que é os 38 mil reais, dividido pelo valor da casa ali, que deu 7%. No caso, o nosso custo total ao ano é de 9,11%. E esse 9,11% é uma regra rápida e fácil para a gente descobrir como é o custo da propriedade de uma casa mensal. Essa regra, a regra do vídeo todo que está no título, é pegar esse 9,11% e multiplicar ele pelo valor da casa e depois dividir por 12. Esse é o custo total da sua propriedade em uma base mensal. Então, se você tem uma casa de 500 mil reais na sua região, você pegaria esse número, 500 mil, vai multiplicar ele por 9,11%, que vai lhe dar o custo anual da casa, que vai dar R$ 45.500. Agora, dividindo por 12, vai dar R$ 3.795. Isso é quanto custaria ali por mês para você ter a sua casa, que é um dinheiro que não volta mais também, tá? É manutenção, imposto e juros para você obter a sua casa. Então, se for mais barato alugar uma casa de 500 mil reais na sua região por menos de 3.795 por mês, seria muito mais vantajoso você alugar, porque você vai estar jogando menos dinheiro fora que se você tivesse comprado a casa. Porque esses custos ali, 3 que a gente somou, são todos custos que não voltam mais para você. E algumas pessoas vão gostar dessa regra, muitas pessoas vão criticar essa regra, algumas pessoas aí acabam querendo comprar sua casa, outras não querem, mas é pelo menos um ponto de equilíbrio que você pode estar usando ali para calcular, e tem algumas falhas e considerações importantes também que não envolvem apenas matemática para comprar uma casa, tá, pessoal? Que é o que as pessoas acham aí, né? A primeira falha que eu vejo é que as pessoas muitas vezes são irracionais, né? Os seres humanos, e há momentos em que
pensei que não é uma ótima ideia comprar um café de R$20 ali do Starbucks, mas eu acabo comprando ali, me dando o luxo mesmo assim, né? Só porque há uma consideração de custo de oportunidade do seu capital, não significa que se você não fizer esse pagamento inicial, o locatário ali vai pegar os R$100 mil, né, que poderiam ter sido investidos no mercado e capitalizar ali em ações, alguma coisa, e ele não vai investir, ele vai pegar e vai botar tudo numa roleta ali, vai gastar todos os R$100 mil. Então, basicamente, para você investir, precisa ter muita disciplina. Você não precisa jogar de forma perfeita. Eu acredito que ninguém aqui do YouTube que faz vídeo de finanças joga de forma perfeita, investe de forma perfeita. Pelo menos as pessoas que têm as carteiras que mostram aqui no YouTube, eles conseguem estar investindo ali de uma forma perfeita, mas sempre tem uma mexidinha ali, ele faz operações offline, ele não mostra, então ninguém investe de forma 100% perfeita, tá, pessoal? E eu vejo o pagamento do financiamento como um método de economia forçada. Você está acumulando patrimônio enquanto paga o empréstimo. No caso, você está jogando um dinheiro fora, mas ao mesmo tempo você está segurando um dinheiro. Então, isso é bom, querendo ou não, para muitas pessoas que não sabem economizar, né? Muitos brasileiros aí que não sabem economizar. E sobre esse tópico, construir patrimônio, hoje a gente viu os custos dos juros como simplesmente sendo a taxa de juros multiplicada no valor no empréstimo, né, pessoal? Que foram os 28 mil ali. Mas na realidade, os financiamentos não funcionam assim, porque eles seguem o que é chamado de cronograma de amortização, que quanto passa o tempo, né, no início do seu financiamento você está pagando mais, mas quanto mais vai passando o tempo, vai diminuindo os valores dos juros ali. E assim, dessa forma, quanto mais o tempo passa, você vai estar acumulando mais patrimônio do que pagando juro, né? Então tem essa diferença também. Então a gente tem muita variável que a gente não está contabilizando aqui nessa regra do vídeo de hoje, tá, pessoal? Além disso, ao final de 30 anos, o custo dos juros praticamente desaparece, né? Ele é quase todo o patrimônio líquido lá no final, se você conseguir prolongar uma dívida nesse tempo. O que vai mudar realmente a regra que a gente está discutindo aqui. Além disso, esse é outro benefício ou vantagem de comprar em vez de alugar, que é, se no final de 30 anos, na verdade, você tem um ativo que poderia estar se valorizando muito ao longo do tempo. Já a pessoa que aluga, por outro lado, tem estado pagando esse pagamento mensal todos os meses ali por 30 anos e esse dinheiro aí tem ido para o bolso de outra pessoa, né, do dono. Tem sido rasgado praticamente, porque é muito tempo pagando aluguel. E eles nunca estão vendo, né? Quem está pagando aluguel nunca estaria vendo fruto desse dinheiro. Agora, a terceira falha dessa regra é que ela sempre assume que as condições são exatamente as mesmas, né? Mas a gente sabe que a inflação poderia ficar fora do controle num ano, né? O que na verdade tem acontecido. Ou talvez o juro pudesse aumentar, ou talvez os custos de oportunidade sejam muito diferentes. Enfim, tem várias coisas que podem acontecer de forma diferente. E há também alguns benefícios de possuir uma casa que não envolve cálculo. O primeiro é você ali ter pagamentos fixos previsíveis, especialmente com um financiamento fixo ali, que se não me engano é a tabela Price. Já o seu pagamento nunca muda muito e você pode fazer um orçamento para o pagamento com precisão, né? Você pode se programar ali para fazer esse pagamento de forma bem mais precisa. Agora, se você alugar, seus proprietários podem aumentar o preço a qualquer momento ou quando vira o contrato. Outra vantagem é que você tem muito mais controle quando você é dono da sua própria casa. Basicamente, se você quiser fazer modificação, atualizar a sua casa ali, você não precisa falar com o dono, não precisa se preocupar com praticamente nada, só você ir lá e fazer. Você também tem mais segurança, que o dono ali da propriedade simplesmente não vai te despejar, vai te expulsar ali do seu aluguel, né? Ou porque vendeu a casa dele para outro proprietário, né? E outra coisa boa sobre ter uma dívida é que a inflação, na verdade, te ajuda. Eu sei que isso parece contraditório, mas basicamente significa que você deve menos reais em termos de valor ao longo do tempo. Vou te dar um valor bem extremo, tá? Mesmo que não exista. Mas vamos fingir que você tivesse ali um financiamento de 50 anos, que você comprou uma casa há 50 anos. Então, há 50 anos, você tem que pagar R$300 por mês. Bem, naquela época, R$300 por mês seria como R$2.500 por mês hoje. Então, devido a esse pagamento aí de juros fixos que você teve há 50 anos atrás, você estaria pagando ainda R$300 por mês, sendo que hoje valeriam R$2.500 por causa da inflação. Então, basicamente, isso também acontece nos dias de hoje, né? Se você fizer ali financiamento de 30 anos, ele acontece isso, mas tem uma escala um pouco menor, né? Porque, de acordo com que o tempo vai passando, tem inflação, tem várias outras coisas. E um dos maiores benefícios de você possuir uma casa é que você pode ver ela valorizando também ao longo do tempo, além de ser gratificante e tal e tudo mais. Bom, eu sei que esse vídeo pode ter sido um pouco técnico, mas me diga aqui nos comentários o que você achou, se você prefere comprar sua casa, prefere alugar, que eu vou adorar saber. Tá, pessoal? A gente vai ter vídeo aqui segunda, quarta e sexta às 10 horas da manhã. Então deixa o sininho ativado ali, se inscreve no canal pra me dar aquela força. Bora pra cima, pessoal, falando aí como ganhar dinheiro aqui no canal Dinheiro em Alta. Tamo junto e falou!